Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas, alegrias! A Terra continua redonda? E Malafaia é o dono da verdade? Vejam, além de Bolsonaro que teima de ir contra a maré do bom senso, da prudência, das recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, dos médicos, teimando de que todos devem voltar ao trabalho e de que a normalidade deve prosseguir. Vão morrer gente, mas isso é normal, todo dia morre gente. Além dele, que termina uma entrevista dizendo: amanhã vamos fazer um dia de jejum. Eu tenho certeza que Papai do Céu vai nos livrar disso. Já me chama estranho o termo Papai do Céu. Olha, Papai do Céu está olhando. Isso é quando você fala com criança. Se ele quer infantilizar o povo brasileiro mais do que já é infantilizado, comece também a fazer gugu, dadá, a enfiar dedo no olho, enfiar dedo lá embaixo, fazer qualquer outra coisa. Porque essa história de Papai do Céu, Deus, a divindade, o grande arquiteto do universo, chame como quiser, mas Papai do Céu é papo com criança. Em jejum. E aí ameaça em seguida: estou com o decreto pronto, mandando todo mundo voltar a trabalhar. Ele quer aumentar a desobediência civil ao governo dele. E quer criar uma crise institucional gigantesca. Mas vamos esquecer esta estupidez a mais, esta basófia, esta balela. Porque fora isso existem dezenas de pessoas ao lado dele com o mesmo pensamento, com a mesma estupidez. Uma delas é o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que bateu na tecla de que o pobre não deveria de ser ajudado. Por incrível que pareça, o presidente do Banco do Brasil, que é um empresário, que é um homem de negócios, é claro, que não é povo, que não está interessado no povo, se posiciona contra a ajuda aos trabalhadores informais, ao povo em geral, ao povo pobre em geral. Já não é a primeira vez que ele se pronuncia como se fosse uma grande autoridade de saúde e de economia. Porém, mais estranho ainda, o mais comum, é a histeria do empresário Silas Malafaia, que berra aos quatro ventos que não vai fechar sua igreja, ou seja, não vai fechar sua lojinha. Porque a esta altura já não é mais só uma igreja, é uma lojinha. Eu entendo e fica muito claro que todas as denominações e instituições religiosas precisam de verba, de dinheiro para sobreviver. Um sacerdote que dedica o seu dia inteiro a atender fiéis necessitados precisa de dinheiro. Ele não vai viver de maná caído do céu. Ele precisa pagar a luz da sua igreja, o ar-condicionado da sua igreja. Ele precisa pagar os seus pastores, a alimentação dos que trabalham 24 horas junto com eles. Até no candomblé, na religião mais assim popular, você vê isso. O pai de santo, a mãe de santo tem que pagar os alabês, tem que pagar aquelas pessoas que trabalham no terreiro com eles. Tem que dar a salva. Pobre, mas dá. Então pedir o dízimo, pedir a oferta para a sustentação de uma igreja é a coisa mais normal. Eu só não vejo isso muito nos espíritas kardecistas. Eles se atêm a uma frase bíblica que é: dai de graça o que de graça recebestes. Então eles acham, eu tenho observado, que eles não podem cobrar por nenhum serviço. Quem quiser que dê um donativo. Mas o espiritismo kardecista não chega a ser uma religião de massa no Brasil, né? Pelo censo é 1%, 2%, embora boa parte da população, mais do que 1 ou 2%, corre para as mesas brancas, corre para os terreiros, corre para Allan Kardec, corre para os adivinhos e para os feiticeiros. Mas isso é uma prática popular que vem de milênios, independente de Allan Kardec. O que eu quero dizer é que, não sendo uma religião de massa no Brasil, ou seja, não tendo 30 milhões de fiéis, 60 milhões de fiéis, também não tem necessidade de tanto dinheiro.
Mas o Malafaia tem. As igrejas fundamentalistas evangélicas, as igrejas todas cristãs e também as muçulmanas precisam de dinheiro e têm que pedir o dinheiro. Mas o Malafaia parece que extrapola isso. É uma ganância por dinheiro, por isso que eu chamo de lojinha. Quando ele grita, eu não vou fechar a minha igreja, eu não vou deixar ninguém fechar a minha igreja. Por quê? A palavra de Deus, conforme dizem os evangelhos, pode ser levada pela internet, pode ser levada de forma virtual. Os donativos, as ofertas, como faz o R.R. Soares, podem ser feitas pela internet. Mas ainda assim a renda é pequena. É preciso estar cara a cara, criar o carisma, o cisma, senão, se ele não berra junto aos fiéis, ele desaparece. E o dinheiro não entra, ou entra muito pouco. Então Malafaia junta sua voz à voz de Bolsonaro. Não vai fechar nada, é preciso trabalhar, todo mundo trabalhando, o país não pode parar, não vou fechar minha igreja. Dentro de uma estupidez, de uma imbecilidade, que é comum a bolsonaristas e a quem acha que a Terra é plana, ou a quem se acha dono de Deus, a quem acha que tem uma ligação direta via WhatsApp com Deus. Eu já tive muita vivência, muita experiência na vida para dizer a vocês que realmente acredito numa inspiração superior. Acreditaria no que podem chamar os evangélicos de Espírito Santo. O momento em que você, inspirado, cria uma obra de arte. Um estalo de Vieira onde numa madrugada você senta e escreve um espetáculo inteiro, um drama inteiro, uma dramaturgia inteira. É um acúmulo de informações onde você transcende a matéria e é só espírito. Mas para isso eu não vejo necessidade desesperada, em tempos de pandemia, de manter a sua igreja aberta. Que estejam lá pastores, sacerdotes dos mais variados cultos para atender os necessitados espirituais, para atender os aflitos, os angustiados, eu entendo. Agora, manter cultos, aglomeração, negar a questão de saúde pública, porque o lojinha não pode fechar. Malafaia passa a ser a voz que clama no deserto, a voz que clama no deserto da Saara, ali no centro do Rio de Janeiro, do comércio todo fechado, a voz que clama no deserto da pandemia, indo na contramão da saúde pública e, por consequência, da história. Para ele, quando batermos as nossas panelas hoje à noite, vai um pouco da nossa batida. Ninguém solta a panela de ninguém. Um abraço.